gloriosa oportunidade que o Senhor tem concedido aos seus servos de estarmos mais uma vez, irmãos, reunidos na presença do Senhor, para juntos prestarmos o nosso culto em adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Irmãos, é uma grata satisfação poder rever a face dos irmãos, poder, irmãos, adentrar por estas portas. E quero fazer minhas as palavras do salmista quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bom, irmãos, nós estamos aqui. Que alegria no nosso coração é rever, irmãos, a face radiosa dos nossos irmãos e saber, irmãos, que a presença de Deus já se faz nesse santo lugar. Eu já sinto aqui uma alegria muito grande, irmãos, de poder estar falando aos irmãos. A gente está desabituado, né? Esse negócio de live, da modernidade. A gente fica tão distante, parece ser tão frio. Mas aqui junto dos irmãos, é uma alegria muito grande. Eu convido os irmãos a fazermos uma oração, irmãos, pedimos a Deus que venha tomar o primeiro lugar nessa reunião, que o Senhor nos conduza em tudo aquilo que havemos de fazer e dizer no culto desta noite. Amém, meus irmãos? Oremos ao Senhor. Quantos necessitam da oração? Eu em minha casa também. Meus irmãos, nós estamos de máscara, mas podemos falar, viu? Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, você pode manifestar a alegria do teu coração, amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, agradecidos, Senhor amado e querido, por todo o cuidado, zelo do Espírito, vida para com o nosso ser. Deus amado, abençoa-nos, ó Deus amado, querido, o culto desta noite mais uma vez, trazendo, ó Deus, a cada um dos teus servos, ó Deus, esta viva esperança, esta gratidão, esta alegria, este gozo na alma, Senhor, de podermos adentrar por estas portas para expressar diante de Ti, ó Deus amado e santo, o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, recebe o trabalho das mãos dos teus servos, abençoa, Senhor, a vida, o coração de cada um daqueles, ó Deus, que adentrará por estas portas no culto de hoje. Fala, Senhor amado e santo, de forma poderosa, ó Deus amado e querido, nós assim te pedimos, te glorificamos, te agradecemos, certos convictos da vitória, tu vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãozinho, de número 187. Vem adorar a Deus. Usa a câmera. Louvado seja Deus. Vamos aqui para você, o microfone aqui embaixo. Amém? Glória a Jesus. Amém. 87. 187, irmão. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. 187, louvemos ao Senhor com bastante alegria. Glória a Deus, aleluia. Deus do poder. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que aqueles irmãos que forem entrando, procure assentar somente em um dos lugares que estão marcados, respeitando o distanciamento, respeitando, irmãos, as normas de saúde. Todas essas normas temos observado, irmãos, para o início dos nossos cultos. Não vamos descuidar, irmãos, de todo o procedimento que foi estabelecido, irmãos, para o retorno dos nossos trabalhos. Amém?
Glória a Deus,
Graças a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso. Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você louva, Deus vai curando, Deus vai batizando. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Enquanto você louva, Deus alegra os corações. Aleluia. Graças a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus.
Para não dar microfone. Impor ao Senhor com bastante adoro todo o coração. Eu vou pedir aos nossos obreiros que sempre estejam observando, irmãos, a distância correta aí também, para não sermos surpreendidos. Muito bem. Sempre procure se assentar, irmãos, nos lugares que estão demarcados. Louvado seja Deus. 186, louvemos ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus.
presença de Deus, reunidos mais uma vez, para juntos louvarmos e bendizemos o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade pertence a Ele, pois tudo é dele, por Ele e para Ele. Glória, pois, eternamente ao nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos ouvir as nossas irmãs também adorando a Deus. As irmãs se reúnam aí, louve ao Senhor com alegria. Eu sei, irmãos, que nós estamos já um longo período sem ensaio, mas as irmãs não precisam ajudar não, viu? Cada uma no seu lugar, a irmã vem à frente, rege, e as irmãs louvem a Deus. Tudo que estava preso esses meses que nós ficamos aí, irmãos, enclausurados, solta, põe para fora. Aqui nós podemos louvar a Deus com voz alta, glorificar, podemos exaltar ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Depois, em seguida, os nossos jovens e adolescentes também já se reúnam por aqui. Vamos adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louve o Senhor. Glória a Deus, aleluia.
irmãos, a carta que escreve Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Dê mais som aqui, meu irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo de número 9, versículo de número 6, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Somos amados de Deus, irmãos, até quando contribuímos com o coração alegre. É bom, irmãos, nós estarmos aqui, podemos ofertar a Deus a nossa contribuição, a nossa fidelidade para com Deus. A Bíblia diz que não há, irmãos, quem possa ofertar a Deus sem que primeiro dele não tenha recebido. Como é bom, irmãos, nós nos lembrarmos disso. Como é bom, irmãos, nós guardarmos estas palavras no nosso coração. A promessa de Deus é nos abençoar, nos frutificar. Ele diz que é poderoso para nos dar a semente e também multiplicar a nossa sementeira. E na sua fidelidade de contribuir ao Senhor, entregando a sua oferta, o seu dízimo, você é um mantenedor da obra de Deus. Deus tem confiado a nós essa responsabilidade de mantermos, irmãos, a casa de Deus em pleno funcionamento. E para isso, Ele tem nos dado o sustento, Ele tem nos dado a provisão, nada tem nos faltado. E louvado seja Deus, que quando chega esta hora, o nosso coração se alegra em poder, irmãos, entregar a Deus a nossa contribuição. E a Bíblia diz que quando nós fazemos assim, com um coração alegre, entregando não o que alguém mandou, não o que alguém determinou que temos que dar, mas aquilo que segundo propomos no nosso próprio coração, é um negócio entre eu e Deus. Eu determinei o quanto eu quero dar, o quanto eu posso dar, e aquilo que eu oferto, o Senhor recebe. E se eu o fizer com alegria, Deus me amará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa boa, né, irmãos? Vamos, irmãos, ouvir os nossos jovens, adolescentes adorando a Deus. E enquanto eles louvam e adoram o Senhor com o seu hino, nós vamos, irmãos, entregar a nossa contribuição para a obra do Senhor. Glória a Deus, amigo. Olha ao Senhor, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Deus abençoa, Pai, aqueles que vão ofertar a Tua obra neste momento. Deus abençoa aqueles que também não podem dar, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é poderoso para abençoar a situação de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, já te agradecendo, certo e convicto da nossa vitória. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando. Vamos ouvir os irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus da glória. Abençoa-se, dá vitórias. Aleluia.
Aleluia. Glória a Jesus. Abaixa só um pouquinho. Graças a Deus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 17. Glória ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Nós iniciamos, irmãos, um estudo acerca das parábolas do Antigo Testamento. Chegamos à parábola de número 8. Parábola de número 8. E hoje nós vamos falar, irmãos, das duas águias e da vinha que o Senhor preparou. Jeremias capítulo, me perdoa, meus irmãos, é Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo de número 17. Profeta Ezequiel, capítulo de número 17. As duas águias e a vinha. Versículo de número 1. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, propõe uma alegoria ou uma parábola e usa de um enigma para com a nação de Israel. E diz: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheias de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e trouxe a uma terra de comércio, pondo-a na cidade de comerciantes. Tomou da semente da terra e a lançou num campo fértil, plantou-a como um salgueiro junto a muitas águas. Ela brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para a águia os seus ramos, mas as suas raízes ficaram debaixo dela. Tornou-se uma videira, produzindo ramos e brotos. Houve ainda outra grande águia, de grandes asas e cheias de penas. Esta videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar em que estava plantada, para que a regasse. E em boa terra, à beira de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos, para que fosse videira excelente. Diz: assim diz o Senhor Deus, ela prosperará? Não lhe arrancará a águia as suas raízes e não cortará o seu fruto, para que se sequem todas as folhas dos seus brotos? Não será necessário nem braço forte, nem muita gente para arrancá-la pelas raízes. Estando, porém, plantada, prosperará. Tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará. Desde o lugar em que estava plantada, se secará. E então veio a mim a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, versículo de número 1 ao versículo de número 3, Deus estabelece, através do profeta Ezequiel, uma parábola. Ele propõe uma parábola, um enigma, para que fosse ali lançado sobre Israel. E é interessante, irmãos, que esta parábola, ele traz os elementos animais e vegetais para comparar com a realidade que Israel estava vivenciando naquele momento. Nós, olhando para esta parábola, percebemos que a parábola inicia dizendo que uma grande águia com asas muito longas
e de muitas penas coloridas, voou sobre o ramo de cedro, o ramo mais alto do cedro, arrancou-lhe um pedaço e levou para uma cidade mercante, aonde esta cidade é cidade de comércios. Aí a Bíblia diz que de lá desta cidade de comércios, esta águia resolveu pegar sementes e levar para uma terra fértil, uma terra regada por muitas águas, aonde esta semente, caindo nesta terra, produziu uma vinha maravilhosa, uma vinha que se estendeu na sua largura por toda a terra e produziu muitos frutos. Porém a vinha não pegou altura. Diz o seguinte: esta vinha, depois que começou a produzir e se alargou por toda a extensão da terra, ela estendeu os ramos dela em direção a uma outra águia, uma águia também muito grande, muito forte, de asas longas e de muita plumagem. E aí ela pega e estende então as suas raízes e oferece os seus frutos a essa outra águia, e por causa disso, a primeira águia se levanta e vem em destruição da vinha, e desassola, e destroça, e rouba os frutos, e mata, e extermina pela raiz toda esta vinha, dizendo o seguinte: levantou-se um vento oriental e veio contra esta vinha, e ela se secou e ela morreu. É interessante a parábola, porque a parábola vai dizer que esta primeira águia, muito grande, muito forte, com penas muito coloridas, representava a nação de Babilônia, a nação que tinha as penas coloridas, era a nação que estava dominando sobre as diversas províncias que ela havia conquistado. Mais de 127 províncias estavam, irmãos, sob o domínio de Nabucodonosor. A Babilônia, que é esta águia, é representada por Nabucodonosor. Nabucodonosor foi a primeira águia grande, colorida, que voou sobre o cedro. Quem é o cedro? É Israel. Havia uma profecia já predita por Jeremias e pelos profetas, de que Israel seria levado para a Babilônia, e que este cativeiro, Jeremias na parábola passada, nós estivemos estudando na quinta-feira, já estava dizendo que o cativeiro seria de 70 anos. E então veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e levou este ramo de cedro, levou Israel cativo para a Babilônia. Porém, lá na Babilônia, a Bíblia vai dizer que esta grande águia, ou seja, Nabucodonosor, pegou sementes e levou para uma terra fértil. O que ele está dizendo? Está dizendo que Nabucodonosor pegou, irmãos, um remanescente de Israel, ou seja, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e entregou a semente aqui representada pelo rei Zedequias, que passou a reinar em Jerusalém, mesmo durante o período do cativeiro babilônico. O Nabucodonosor faz um acordo com o rei Zedequias e diz: olha, você vai voltar lá para Jerusalém, vai estabelecer lá o seu reinado, porém você vai estar debaixo das minhas ordenanças. Estamos de acordo? Eles estão de acordo. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo de número 24, do versículo 1 ao 17, você encontra este acordo que foi feito pelo rei Zedequias e pelo rei Nabucodonosor. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, você também encontra eles firmando este acordo diante de Deus. E aí então, Nabucodonosor libera Zedequias para voltar com alguns poucos príncipes e um remanescente de Israel e se alojarem lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles começam, irmãos, a tocar a vida, estão prosperando, estão se alargando. Isto fala de crescimento, isto fala de prosperidade. Eles estavam sim submissos a Nabucodonosor, porque era vontade de Deus que assim eles permanecessem por 70 anos. Porém, irmãos, este rei Zedequias, ele
está crescendo e se alargando, está se multiplicando, está prosperando debaixo, irmãos, da vontade de Deus. Isto fala, irmãos, da videira que se alargou, mas não tinha estatura. Por que não tinha estatura? Porque estava submissa, estava debaixo das ordenanças de Nabucodonosor. Porém, a Bíblia vai dizer, irmãos, que esta vinha não se contentou, mesmo estando numa terra fértil, cercada de águas, cuidada e protegida por Nabucodonosor, debaixo de um acordo firmado na presença de Deus, ela procura estender os seus ramos, as suas raízes e oferta os seus frutos a uma outra área. Quem é a outra área? É o Egito. Zedequias vê uma oportunidade de fugir de Nabucodonosor, fazendo agora uma aliança com o Egito. Ele oferece ao Egito os seus serviços. Ele diz assim: nós não queremos ser escravos de Nabucodonosor, mas nós nos submetemos a sermos escravos do Egito. Reina sobre nós e nos defende. E quando ele faz este acordo com o Egito, Nabucodonosor se levanta do outro lado e diz assim: quebrou o pacto que fizemos diante de Deus, então agora virá sobre vocês o vento oriental, que vai secar as suas ramas, que vai destruir com os seus frutos, e vai secar vocês até as raízes. O que ele estava dizendo? Que Nabucodonosor, quando soube que o rei Zedequias fez acordo para lutar contra os babilônicos levantaram um grande exército, marcharam contra Jerusalém, destruíram Jerusalém, levaram de volta para o cativeiro o rei Zedequias, mataram todos os soldados de Jerusalém, e aqueles que sobraram foram dispersos por toda a terra. E Zedequias então é morto, é assassinado lá na terra de Babilônia. E ali, irmãos, se destrói a nação de Israel e quase se extermina o povo da promessa. Observe uma coisa, irmãos: existem dentro desse texto, desta parábola, algumas verdades que precisam ser observadas por todos nós. Verdades estas, irmãos, que muitas vezes passa desapercebido se nós, irmãos, não atentarmos para os conselhos da palavra de Deus. Primeiro, este povo que foi levado cativo, mas estava debaixo da ordenança ou da permissão de Deus. Tudo o que acontece comigo e com você, quanto igreja, está, irmãos, debaixo da direção do nosso Deus. É muito interessante nós observarmos, irmãos, a palavra de Deus no que diz respeito à vida de Jó, que os irmãos bem sabem da história. Logo no primeiro capítulo do livro de Jó, vai dizer que ele perdeu os camelos, as ovelhas, os bois, ele perdeu os celeiros, ele perdeu todos os filhos, e tudo isso aconteceu num dia só. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que para cada situação dessa que se abateu sobre a vida de Jó, escapava ali um daqueles servos dele e vinha trazer a má notícia. Dizia ele assim: olha, só eu escapei para trazer a má nova. E aí eles diziam assim: olha, fogo caiu sobre a casa e matou seus filhos. Deus permitiu que os mercenários viessem e levassem os camelos. Até os servos de Jó proclamavam que todo o mal que havia se abatido contra a vida de Jó não era obra do diabo, mas permissão de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que eu e você não podemos perder de vista, que aquilo que está acontecendo com a minha e com a sua vida não é outra coisa senão permissão de Deus. O diabo muitas vezes pode até se aproveitar de alguma oportunidade para nos fazer mal ou piorar a nossa situação, mas ainda assim nós não demos crédito ao inimigo, pois tudo que acontece com a minha e com a sua vida é com a permissão do nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus que nós servimos, Ele tem controle sobre toda e qualquer situação, inclusive sobre a minha e a sua vida.
Se algo não está bom, se algo não está como eu gostaria que estivesse, eu preciso entender que existe um Deus cuidando da minha vida e daqueles que são meus. Observe então, meus amados, que a Bíblia vai dizer que assim como esta semente que foi lançada numa terra cheia de águas, ela cresceu e se alargou sobre a terra, porém ela não pegou a altura. Isto fala de submissão. Nós muitas vezes, irmãos, nas terras de peregrinações, isto é, nos lugares de dificuldade que nós estamos atravessando ou vivendo, nos momentos ruins, nos momentos de angústia, em todas as adversidades que se abatem contra a nossa vida, creia sempre, irmãos, que Deus te fará prosperar no meio da luta que você está passando. Louvado seja o nome de Jesus. Observe que a videira, ela está numa terra que está cercada de águas. Isto fala, cuidado de Deus. Nossa vida, irmãos, por pior que possa parecer aos nossos olhos, nós ainda estamos aqui, adorando, bendizendo o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor se estendeu sobre cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Olhamos então para esta parábola e entendemos o seguinte: muitas são as vezes que nós não sabemos valorizar o lugar que Deus tem entregado a nós. Muitas vezes nós estamos numa igreja como essa tão abençoada, mas nós olhamos para a igreja do vizinho. Nós estamos numa casinha lá, num bairro modesto talvez. Você abre a janela da sua casa e dá de frente para uma casa muito mais bonita que a sua, e você diz assim: eu deveria estar morando lá, e ele deveria estar morando aqui. E isso aos olhos de Deus é mal. Nós muitas vezes temos mais do que merecíamos ter, e temos muito mais do que nós mesmos poderíamos conquistar com a força do nosso braço. Muitas são as vezes que nós estamos vivendo como viveu o rei Zedequias. Deus tem nos colocado numa terra, cercado de águas, feito com que a gente se alargue, isto é, com que a gente prospere mesmo no meio das nossas dificuldades, mas a gente quer os lugares altos. Deus muitas vezes não nos quer fazer crescer para cima, Deus nos quer fazer crescer para os lados. Eu não estou falando de ninguém engordar na quarentena, não. Eu estou falando, irmãos, de Deus prosperar o seu trabalho, o esforço das suas mãos, de fazer você, irmãos, caminhar no meio das suas dificuldades, mas em todo tempo Deus vai abrir uma porta de escape, Deus vai mostrar uma saída, Deus vai dar uma direção, Deus vai revelar a solução do seu problema, vai trazer uma resposta ao seu coração. É disso que a Bíblia estava falando nesta parábola. O rei Zedequias tomou ali, irmãos, um privilégio de retornar à terra que era dele, sendo ainda rei em Israel, porém humilhado. Por quê? Porque sendo rei, ele não poderia fazer o que desse na sua cabeça, mas ele teria que responder a Nabucodonosor. Por que isso, irmãos? Porque Deus quis assim. E por que Deus quis assim? Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos que talvez não caia bem ao seu coração. Quando muitas vezes Deus nos leva a servi-lo, todos nós aqui somos servos de Deus, amém, irmãos? Amém. Se somos servos de Deus, nós servimos a este Deus. Mas muitas vezes nós servimos a esse Deus como bem nos convém. Nós fazemos aquilo que nos agrada, não aquilo que está ordenado a fazer. Muitas são as vezes que nós procuramos um jeitinho. Nós continuamos sendo brasileiros. Nós queremos dar um jeitinho de servir a Deus de uma forma que seja melhor para mim, e não que seja melhor para Deus. Deus olhou para Israel em todo o tempo, e chamando Israel para o conserto, e chamando Israel para a humilhação, chamando Israel para que eles se consagrassem, para que eles se humilhassem diante da presença de Deus. Eles não quiseram. Vocês o Senhor, vocês falam com os lábios: Senhor, Senhor, me chamam de Pai. Se eu sou Pai, aonde está a minha honra? Se eu sou Senhor, por que vocês não me obedecem?
Fala com a boca uma coisa, o coração está distante do sentimento que está sendo expressado. Deus disse assim: já que vocês não conseguem me ver como Senhor e não me honram como Pai, eu vou entregá-los na mão de um rei que vai ensinar vocês a obedecer, mesmo contra a vontade de vocês. Nabucodonosor se levanta, leva-os cativos, humilha eles, deixa até que Zedequias reine lá em Jerusalém, porém, irmãos, debaixo de humilhação. Nós precisamos entender, irmãos, que servimos um Deus que em todo tempo tem sido compassivo, tem sido, irmãos, amável, tem sido zeloso. Um Deus que em todo tempo olha para mim, para a sua vida e se compadece das minhas dores. É um Deus que se importa, irmãos, com o meu choro. É um Deus que, olhando para a minha vida, Ele me sonda por dentro e por fora. Ele sabe, irmãos, que quando eu estava vindo para este culto, que sentimentos eu trazia no meu coração. Antes mesmo de eu abrir a boca em oração, Ele já sabia o que eu ia apresentar, o que eu ia pedir. Nós estamos diante deste Deus, mas quando nós não reconhecemos estes atributos, estas qualidades de Deus, este amor do soberano, muitas vezes Ele pode sim permitir que sejamos entregues nas mãos de homens cruéis. Quando muitas vezes nós reclamamos do governo, nós reclamamos de prefeitos, de governadores, de presidentes, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos nos tornando Zedequias, porque mesmo debaixo de uma terra que está, irmãos, nos impedindo de crescer para cima, nós estamos alargando. Mesmo debaixo de tanto sofrimento, eu tenho certeza que não tem faltado o arroz, não tem faltado o feijão, sempre tem uma saladinha, um ovo lá para você servir aos seus filhos. O que é isso? É Deus cuidando de tudo que é necessário na sua vida e na sua subsistência. Amados, se nós olharmos lá para fora do templo hoje, tem um monte de carro na rua aí que pertence aos irmãos desta igreja. Sabe o que é isso? É cuidado de Deus sobre a nossa vida. E nós temos o mau hábito de amaldiçoar o que temos, de reclamar do que Deus nos deu e de atribuir o que de ruim nos acontece à obra do diabo. Irmãos, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. O diabo não pode tocar um só fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Então glorifique a Deus por aquilo que você tem. Glorifique a Deus pela oportunidade que lhe abriu nesta noite de adentrar esta casa, de louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Olhamos para a parábola e percebemos o seguinte: a videira nasceu em Jerusalém de novo, cresceu, expandiu para as laterais, ela prosperou. E quando ela prosperou, ela viu a oportunidade de fazer uma nova aliança. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: se alguém que entrou aqui esta noite estiver reclamando da situação, saiba que sem Deus é pior. Porque tem uma coisa: todos nós, crentes ou não crentes, ímpios ou justos, todos nós sofremos as mesmas coisas. A chuva que caiu na casa do ímpio caiu na casa do justo. A plantação que prosperou na casa do ímpio também prospera na casa do justo. Mas quando vem a seca, vem para ambos. A diferença é que aquele que tem Deus tem paz no coração. Aquele que tem Deus tem tranquilidade na alma. Aquele que tem Deus não se desespera. O vírus está por aí, o corona está assustando as multidões, mas você e eu temos uma segurança, porque ainda que o vírus possa nos abater, até tirar a nossa vida, mas não pode tirar a nossa salvação. Por que nós estamos com um número expressivo aqui hoje? É porque nós temos a nossa segurança em Deus. Eu não quero ser negligente. Eu não quero ser, irmãos, aqui alguém que incentive a fazer o errado. Mas bem sabemos, irmãos, que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver, irmãos, com as suas mãos sobre a nossa vida, não é, irmãos, o distanciamento, o isolamento que vai nos guardar. O que nós precisamos, irmãos, é reaprender a viver nas situações adversas.
Como eu preciso reaprender a viver? Olha aqui, negócio ruim demais, estou cansado já de pregar, com esse treco na boca, parece um cavalo. Outro dia eu fui vender um salgado por aí, e aí eu desci do carro, esqueci de pôr a máscara, falou, cadê a focinheira? Eu falei, pronto. Então veja bem, irmãos, nós estamos nos readaptando. Quando nós estamos vivendo o tempo da adversidade, o que eu não posso fazer é me entregar. O que eu não posso fazer? Desistir de lutar. O que eu não posso fazer? Me acomodar, cruzar os braços e achar que tudo vai bem. E o que eu não posso fazer, definitivamente, é quebrar a aliança que eu fiz com o meu Deus. Perceba que o rei Zedequias está na terra de Jerusalém, está prosperando, está enriquecendo novamente, está produzindo, o povo está feliz, o povo está, irmãos, vivendo nas suas casas, mas a Israel do norte, Samaria, continua no cativeiro. Eles estão soberbos, eles estão voltando a ficar altivos. Embora crescesse para os lados, eles queriam crescer para cima. O que eles queriam? Liberdade. O que eles queriam era vida livre para fazer o que bem entender. Irmãos, nós somos servos, nós não somos livres. O que Deus queria ensinar para Jerusalém é que eles precisavam aprender o caminho da submissão. Nossa vida não é tocada do jeito que a gente pensa. Não faço o que me dá na cabeça. Eu não tenho vontade própria, porque eu me tornei escravo. Eu não me tornei escravo porque Deus veio e colocou grilhões nos meus pés. Deus não me pegou numa corrente e me cercou com arame farpado. Foi eu que entreguei a minha vida. A Bíblia fala do escravo das orelhas furadas. Você não se lembra dessa história? O escravo da orelha furada, ele diz assim: Senhor, eu quero te servir, não me manda embora. Eu quero permanecer sendo teu servo. Então fura as orelhas. Ele vai lá e fura a orelha como um sinal de que ele está entregando a própria vida ao serviço do seu Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, porque entregamos a nossa vida. E ao entregarmos a nossa vida, toda a direção do meu ser, da minha vida, da minha história, os meus pensamentos, os meus passos, as minhas decisões, não são mais tomadas jogando dados. Não é, irmãos, lançando sorte. As minhas decisões são tomadas no joelho. A gente fala com Deus até que Ele nos responda. Israel estava se esquecendo disso mais uma vez. E quando viram a oportunidade, foram fazer aliança com a segunda águia, o Egito. O Egito, irmãos, na Bíblia nós bem sabemos, muitas vezes é representação do mundo. Por que quando muitas vezes alguma coisa na igreja nos chateia, nos entristece, causa algum aborrecimento, qual é a primeira coisa que a pessoa diz? Não vou mais na igreja, não vou mais lá não. O irmão falou assim comigo, a irmã me magoou, e corre para o mundo. E a aliança que tinha-se com Deus? E o compromisso que foi feito diante deste Deus? Aonde ficou? Quando Zedequias disse: olha, vou lá para o Egito, vou fazer uma aliança com eles, para que eles nos livrem das mãos de Nabucodonosor. Irmãos, aprenda uma coisa: quando muitas vezes eu não me com aquilo que Deus tem me dado, e aí o apóstolo Paulo vem nos ensinar isso, dizendo o seguinte: eu aprendi a passar necessidade, mas eu aprendi a ter fartura também. Eu sei o que é dormir numa cama quentinha, mas eu sei também o que é dormir na rua. Eu sei o que é comandar uma tropa de exércitos, mas eu sei o que é fugir de uma tropa de exército também. Eu sei o que é prender alguém, porque ele prendeu muita gente, bateu em muita gente, mas ele também sabia o que era, irmãos, ser dado como morto porque tinha sido lixado. Ele disse assim: olha, eu sofri naufrágio, eu fui apedrejado, eu fui dado como morto 2 vezes, me arrastaram para fora da cidade, me bateram de vara, me bateram de chicote. Ele está dizendo todas essas coisas. E aí no fim ele diz assim: porém agora eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E vem aquele versículo célebre que todos nós gostamos de colar no carro: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome de Jesus. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, inclusive sofrer. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Não diz respeito somente a vitórias.
Tudo o que acontecer com a minha vida, eu posso. Ah, mas pode abater o desemprego? Pode. Pode abater a morte? Pode. Pode acontecer uma doença na família? Pode. Todas as coisas, Ele que nos fortalece. Porque em meio a todas essas adversidades, o que vier a acontecer na minha e na sua vida, nós não vamos correr para o mundo, nós não vamos nos aliar ao Egito, nós não vamos nos associar com aquilo que está à quebra da aliança com Deus. Nós vamos correr para o colo de Deus. A Bíblia diz que esta vinha lança os seus ramos, as suas raízes para o lado do Egito. E quando ele faz assim, Nabucodonosor fica sabendo lá. Só que Nabucodonosor respeitou uma aliança que ele fez diante de Deus. Ele enviou um recado e disse: Zedequias, você quebrantou a aliança que fizemos na presença do teu Deus. Agora você vai pagar o preço. Trouxe ele de volta para a Babilônia, o matou na Babilônia e destruiu o restante dos irmãos. E os que escaparam ficaram dispersos pelo mundo inteiro. Deus se levanta, irmãos, num ato de misericórdia. A partir do versículo 22, você vai observar isso aí. Deus vai dizer o seguinte: agora eu vou me levantar, a águia suprema, o Senhor nosso Deus, disse: eu vou me levantar, eu vou pegar um ramo mais alto deste cedro, e eu vou plantá-lo num lugar cercado de árvores. Ele estava falando, irmãos, de um rei que viria depois de Zedequias, chamado Jeoaquim. E também ele se refere a um descendente de Davi. Quem é este? Jesus Cristo. Aquele que viria para reinar, irmãos, no milênio. Aquele que vai vir restaurar todas as coisas e ensinar, irmãos, a todas as árvores da terra. Isto fala, todas as nações da terra vão aprender o que é servir a Deus em espírito e em verdade, e vão ver, irmãos, o que é prosperidade, governar a face de toda a terra. Quando eu olhei para esta palavra, logo eu entendi que esta videira que era Israel perdeu o seu posto. A videira que tanto foi exaltada por Deus, a partir deste momento perde o posto de videira. Por quê? Porque esta águia suprema que leva este ramo de estabelecê-lo e ninguém mais derrubá-lo, diz ele aqui que colocaria um cetro de justiça eternamente em Israel, e que este que governaria Israel governaria também todas as nações vizinhas e governaria com justiça. Quem é este? João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Observe, irmãos, que a videira verdadeira agora é Jesus Cristo, e que nós, irmãos, que outrora éramos jambuzeiro bravo, fomos enxertados nesta videira. Para quê? Para que nós passássemos a produzir os frutos que a videira verdadeira produz. Os irmãos que aqui foram da roça, ou que já mexeram com a agricultura, vai entender bem essa linguagem. Quando você faz um enxerto de uma planta em outra, aquela planta que você enxertou passa a produzir o fruto ou a cor da flor da planta que ela foi enxertada. Você faz um pequeno corte no tronco central da árvore que está no chão, e você pode pegar o galho de outra árvore, colocar nela, e aquele galho, quando colar a seiva nele, ele passa a produzir o mesmo fruto que está plantado no chão. Isto é, se você pegar um ramo de mexerica e plantar e enxertar o galho num ramo de laranja, a mexerica deixa de produzir mexerica e passa a produzir laranja. Percebe? Nós, irmãos, éramos todos pecadores. Nós estávamos nessa condição, muitas vezes numa terra fértil, se alargando, crescendo, prosperando, mas a gente queria estar para cima, a gente queria independência. Aí Deus diz assim: não é independência que eu tenho para você
Para você eu tenho prosperidade, para você eu tenho paz, para você eu tenho tranquilidade, para você eu tenho alimento, para você eu tenho a provisão, para você eu tenho a segurança, para você eu tenho tudo o que você necessitar. Mas a ordenança eu não abro mão. A glória sempre será de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Por isso ele diz assim: aquele que estiver em mim produzirá os frutos que eu produzo. Se não produzir fruto, o meu pai, que é o agricultor, ele corta e lança no fogo. Se produzir fruto, ele poda e ele produzirá mais fruto ainda. Irmãos, deixa eu explicar esse negócio para você. Muitas vezes, quando nós falamos de cortar, nós estamos falando de arrancar e lançar fora. Podar é diferente. Podar, irmãos, é só cortar as arestas, é tirar o que está mais. Muitas vezes, como cristãos, nós sentimos falta de algumas coisas. Parece que a gente está cerceado, parece que não pode, parece que Deus não deixa. Não é isso não. Deus só está cortando o que está a mais. Tudo que você sente falta na tua vida, é Deus que está tirando o que está a mais, para que você comece a produzir os frutos que Ele quer. Então glorifique a Deus por tudo que você está passando nesta noite. E saiba, irmãos, que este vento oriental que Deus permitiu soprar sobre aquela vinha em Jerusalém, e secou, e matou, e destruiu os frutos, Deus jamais deixará soprar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele tem um lugar no qual Ele vai nos plantar, e nós seremos esse remanescente de Deus, que há de prosperar em tudo aquilo que nós nos lançarmos a fazer. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar com você nesta noite, pedindo a Deus que continue abençoando a sua vida. Meu irmão, a águia que te trouxe a este lugar fez aliança contigo. Não quebre a aliança com Deus. Não procure no Egito o abrigo, a segurança da sua vida. Você não se engane. Aquilo que você precisa, Deus tem para te dar. Seja pouco ou seja muito, em todo tempo as boas mãos do Senhor têm se estendido sobre a sua amada igreja. Vamos orar? Quantos necessitam da oração, meus irmãos? Em minha casa. Eu e minha casa também. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Moisés e da irmã Fátima. Fizeram 30 anos de casado. Olha que bênção. 30 anos, irmão, sem nenhuma briga. Nunca teve um grito dentro de casa. Isso é uma bênção de Deus. Oh, glória a Jesus. Moisés veio, né? Moisés veio. Muito bem. Mas está aí a nossa irmã Fátima. É a Bruna, né? A Bruna aí também, irmãos. Está de volta, viu? Logo mais ela está nos nossos conjuntos aí também, glorificando, adorando a Deus. É um privilégio tê-la conosco. Os irmãos estão felizes pela presença da Bruna, amém, irmãos? Amém. Também lá atrás está o Bolange, nosso irmão Gregory. Os irmãos querem receber com bebida, amém? Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos readaptando os nossos cultos, mas logo a gente pega o ritmo de novo, viu? Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus. O senhor já orou hoje, meu irmão? Tá? Então vem orar aqui. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, estou muito grato, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Tem me dado a bênção, Senhor, né? Por tua palavra, Senhor, pelo teu servo, Senhor, pelo amor, cuidado, Senhor, que o Senhor possa também dar glória, Senhor, aqueles que precisam, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que estão visitando, Senhor. Ó, meu Deus amado, que tu possa levar em paz, Senhor, conduza em paz essas vidas. Que nesta noite o Senhor possa se abençoar cada um, Senhor. Esta é a minha oração, Senhor, que faço. Agradecendo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Estende a sua mão acima. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, e aquele que era bênção comigo. Amém.